Olá, sejam muito bem-vindas ao A Voz Delas podcast. Esse é um espaço criado para dar voz às mulheres, onde nós vamos compartilhar suas experiências, trajetórias e vivências que podem inspirar, agregar conhecimentos e fortalecer outras mulheres. Aqui eu recebo semanalmente convidadas que se destacam nas mais diversas áreas e que de alguma forma encontraram caminhos para conciliar vida pessoal, carreira e propósito. Eu sou Priscila Zaca, advogada, empresária e mentora de mulheres. E eu quero te convidar para se inscrever nos nossos canais do YouTube e Spotify, deixar o teu like e o teu comentário aqui nesse vídeo e nos acompanhar também nas redes sociais para ficar por dentro de todo esse trabalho que está sendo construído com tanta verdade e dedicação. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, ela que começou a empreender muito cedo e que teve um grande destaque e tem hoje uma grande empresa de marketing e também agrega muitas mulheres em um projeto voltado para o público feminino. Seja muito bem-vinda, Maria Eduarda. É um prazer te ter aqui conosco. Obrigada, Pri. É um prazer estar aqui, uma honra. Eu acredito muito em projetos que nem esses que tu tá criando aqui, Sim. que é dar voz para as mulheres no ambiente de empreendedorismo feminino. Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Que bom. E vamos conversar um pouquinho, Duda. Eu sempre começo as entrevistas, que né, o nosso bate-papo, na verdade, não é uma entrevista, né? Mas eu sempre começo perguntando um pouco sobre quem é a mulher atrás da profissional, né? Porque a gente tem sempre uma imagem muito profissional das mulheres, enfim, principalmente que eu convido sempre mulheres que se destacam nas suas áreas de atuação. Então, eu quero saber um pouquinho mais da Duda, da Maria Eduarda. Me conta um pouquinho mais, conta pra nós sobre ti. Perfeito. Bom, hoje eu tenho uma empresa de marketing, que é a TBA. Tenho também, a gente está construindo um ecossistema para empreendedores. Então, tem a aceleradora de negócios, temos um clube de empreendedores, mas tudo começou, que nem eu comentei contigo, quando eu tinha 16 anos. Eu saí de casa bem nova, tive alguns problemas, assim, familiares, e precisei me virar muito cedo. E aí eu tinha dois caminhos, que eu ia para jovem aprendiz, Sim. ou eu começava a vender, não era nem empreender. Sim. Era assim, vou começar a vender alguma coisa para conseguir me virar nos 30. E eu fiz as contas e pensei, não vale a pena fazer um jovem aprendiz. E eu sempre fui muito de ter contatos, eu sempre postei bastante nas redes sociais. Então, eu era uma mini blogueira da época. Ah, sim. E aí eu comecei... Facilita um pouco as coisas, né? Com certeza. E aí eu comecei a vender roupas. Achei uns atacados em Porto Alegre, comecei a vender roupas para mulheres, era Maria Boutique o nome. E aí as coisas foram tomando uma proporção bem boa, foi quando eu abri a Praiô, que era uma loja de roupas, não só para mulheres, mas para o público masculino também. E as coisas foram tomando uma proporção, dando certo. Abri uma loja física em Porto Alegre, ali embaixo da Fernando Machado, na Rua de Baixo. Sim, no centro ali. No centro ali. Fui para São Paulo, comprava roupa lá, vinha para cá. E as coisas foram evoluindo a partir disso. Então, depois entrei numa loja, abri uma loja de dropshipping, foi quando eu conheci o mundo, né, marketing digital. Abri uma loja de dropshipping e fui aprendendo ali a fazer página de vendas, a fazer anúncio digital. Depois eu entrei na V4 Company, foi uma faculdade para mim, aquele lugar. Foi onde eu conheci meu marido, e hoje é um dos meus sócios. E me diz uma coisa, como foi, Duda, tu começar essa jornada no empreendedorismo tão nova? Como era lidar para ti com essas... Porque a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Mesmo quando nós somos já mulheres maduras, já não é uma coisa fácil. Então, como foi para ti mesmo tão nova, assim, tendo que lidar com aquela situação, assim, essa imprevisibilidade que o empreendedorismo traz para a vida da gente? Eu vou te dizer que eu vejo que eu nunca me encaixei muito no padrão tradicional das coisas. Nem na época da escola, eu era a que sentava no fundão. Eu nunca me encaixei no padrão tradicional. Então, sinceramente, nunca teve uma outra possibilidade além do empreendedorismo para mim. Nunca surgiu na minha cabeça, nossa, e se eu seguir uma carreira de CLT? Então, para mim, foi sempre algo muito natural. Mas, claro que tem suas dificuldades. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma equipe, eu tenho 2 sócios que são homens, então me posicionar é muito difícil. Eu precisei aprender a dizer não. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender. E o posicionamento. Mas lá no início tu era sozinha, tu não tinha sócios. Sempre tive. Sempre teve foram desde homens. o começo. E sempre foram homens. Primeiro... Então, tu teve desde nova que aprender a te posicionar, no caso. Sim. Sim. E é diferente, né? A mulher tentar se posicionar no mundo
com outros homens é totalmente diferente na parte de empreendedorismo, de negócios. Então a gente sempre precisa se provar mais. Eu preciso cuidar muito do meu tom de voz para falar com o homem, eu preciso cuidar muito bem as roupas que eu estou vestindo para ele me respeitar. Então, querendo ou não, a gente precisa ter um esforço muito maior para ser respeitado nesse ambiente. Mas sempre eu estive sempre muito no... Eu acredito que, infelizmente, não é só nesse ambiente do empreendedorismo, né? São em todos os ambientes. Eu, como advogada, por exemplo, também sinto essas mesmas necessidades que tu tá relatando também, né? Existem, então acho que em todo o mercado, em todos os lugares, na verdade, né? Mas a gente pode ver que também não é um impeditivo. Exatamente. Não é uma coisa que é impossível só porque a gente, daqui a pouco, algumas adaptações, infelizmente, são necessárias ainda. Algumas são transponíveis e outras não. Então, a gente é uma questão de tu também ter foco, né? E vontade de prosperar, independentemente dos obstáculos, né, Duda? E tu teve uma loja física, tu falou, então. E aí, como que foi, assim? O que te fez desistir de ter a loja física e ir só pro mundo digital, vamos dizer assim? Eu abri a loja, eu tinha 16 anos. Então, eu era muito nova. E até começamos bem, a loja estava vendendo, eu conseguia botar um markup aí de 4 vezes no preço que eu comprava. Então, tinha uma margem de lucro muito boa nas roupas. Mas eu era instável emocionalmente. Sim. Então, se tu pegar fotos minhas, eu até às vezes gosto de compartilhar, era uma outra Maria Eduarda. Eu não tinha estabilidade emocional, eu era muito explosiva com as pessoas. Não tinha inteligência emocional para lidar com aquela situação. situação, sim. E principalmente, imagina, com 16 anos, sair de casa, ter responsabilidades de pagar contas, de empresa. Eu ainda não estava preparada para aquilo. Foi quando eu decidi fechar a empresa e focar no mundo digital de fato. Foi quando eu conheci, não sei se você já ouviu falar da Ana Jordes. É uma do mundo digital aí, e aí eu vi que ela tinha minha idade. Sim. Tinha 17 anos. E ela já tinha ficado rica, e eu fiquei tipo, nossa, posso ficar rica. Sim. E aí abriu ali um horizonte pra mim de que era possível aquilo. E tu não te achava muito sonhadora nessa época, assim? Eu tô... Não, tu achava que Pra tudo mim, era possível. tudo é possível. E eu ainda acho, assim. Eu botei Sim. com 16... Depois que eu conheci isso do dropshipping, do mercado digital, eu botei na minha cabeça que eu ia ter muito sucesso financeiro. E até hoje eu acredito muito nisso. Então, eu tô construindo... Tá, e essa parte do marketing digital, dropshipping que tu falou, tu aprendeu como isso? Tu aprendeu na prática? Como é que chegou isso, essa ideia pra ti? Como que aconteceu isso? Surgiu, eu tinha alguns amigos na época que já falavam sobre isso. Um era trader, que se fala. E ele falava muito sobre esse marketing digital, tava na época de começar a explodir. E foi quando eu descobri por essa menina, e eu vi que era possível fazer isso. E eu fui estudando bem autodidata. Então, Autodidata, sim. comecei não a fez pesquisar. Nenhum curso, Duda, na época? Comprei alguns cursos um foi para fazer site, um outro para fazer tráfego pago, e fui aprendendo na prática. Sim. Mas eu te dizer que a V4 Company, onde eu trabalhei Quantos uma anos época... tu tinha quando tu foi pra V4? Pra V4. Pra V4 eu já tinha uns 18, 19 anos. Mas tu foi fazer um curso lá, isso? Não, eu fui trabalhar. Tu foi trabalhar. Fui trabalhar. Como que funcionou daí? Como é que tu chegou lá pra trabalhar, no caso? Isso é em São Paulo? Não, a V4 que eu trabalhei foi aqui de Porto Alegre. Ah, sim. Primeiro eu tinha loja física, aí eu fui pra online, só de roupas ainda. Sim. E aí comecei a tentar um dropshipping. Isso daí foi algum bom tempo. Sim. Aí com 19 anos eu percebi que eu tive alguns problemas pessoais, eu tinha um relacionamento que eu terminei, e aí a gente tava juntos naquelas lojas de dropshipping, assim, vou tentar outra coisa. Outros caminhos. Sim. E aí eu tava fazendo terapia na época, falei, por que tu não procura agora um trabalho em algum lugar específico? Acho que vai ser bom terapia, né? estar num ambiente com outras pessoas. E aí eu passei num processo seletivo, entrei lá e pra mim foi uma faculdade. Eu já sabia muita coisa, mas eu tive a oportunidade de colocar em prática, de ter mentores. Isso me ajudou muito a evoluir de forma mais rápida. Em quanto tempo isso, Duda, mais ou menos? Que eu entrei na V4... Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei uns 6 meses, mas eu entrei assim como júnior e já estava saindo convidada para ser head. Sim. Então foi muito rápido assim a evolução. E aí ali eu comecei a ter a oportunidade de dar consultorias em São Paulo, em Santa Catarina. E aí a gente decidiu empreender. E como que funcionou daí essa parte dessa empresa de marketing que tu tem hoje, no caso? Ela veio primeiro da aceleradora. Ela veio antes. Veio depois da V4. Ah, veio depois da V4, veio já a empresa de marketing, isso? Eu saí da V4
porque eu conheci meu marido lá, o Nicolas, e ele teve uma oportunidade de dar consultoria num shopping em São Paulo, um shopping atacadista. São Paulo não, Santa Catarina, e eu em São Paulo. Aí a gente ficou um tempo em Santa Catarina, uns 8 meses, depois uns 8 meses em São Paulo. E aí a gente falou, bom, por que a gente não une nossas forças e cria um negócio juntos? Foi aí que começou a surgir a TBA. Faz mais ou menos uns 3 anos atrás. E aí a gente decidiu voltar para Porto Alegre, porque era aqui que a gente tinha mais networking, mais contatos. Os nossos clientes também, os primeiros foram daqui. E aí foi que as coisas foram desenrolando. Sim. E hoje tu segue trabalhando com essa questão do marketing digital. Sim, hoje a gente tem um ecossistema que tem a Aceleradora de Negócios, que é uma agência de marketing. Como que funciona? Como é uma aceleradora de negócios? Porque a maioria das pessoas não sabe como é que funciona isso. Como é que... Perfeito. Porque existem, por exemplo, empresas que, eu acho legal a ideia, mas elas não sabem exatamente do que se trata, sabe? Então, assim, até para poder expor como é que funciona isso. Perfeito. Então, a gente majoritariamente começou como uma agência de marketing. Por que a gente não gosta de se nomear uma agência de marketing? Porque normalmente a agência de marketing vai te vender post, vai fazer o anúncio para ti e não vai ligar se realmente vai ter resultado naquilo. A gente não, a gente está focado no resultado que vai gerar para o negócio do cliente. Então, tu entrou no nosso ecossistema, a gente vai entender o teu negócio, fazer um alinhamento, compreender quais são as alavancas necessárias para que tu chegue no faturamento necessário. Vamos olhar para a parte comercial do teu negócio, a parte de mídia também. Então, a gente não foca só em te vender um serviço, mas sim no resultado que aquele serviço vai gerar. Sim. E chegou um momento, assim, que tu começou a trabalhar num projeto com mulheres, certo? Me fala como que isso surgiu para ti, como que tu sentiu a vontade de trabalhar em projetos com mulheres e se ele é mais voltado para a área do empreendedorismo, como que funciona? Legal. Faz mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano e meio que eu comecei a fazer eventos. Surgiu, na verdade, com uma cliente nossa. A gente estava numa reunião da agência, da aceleradora, e aí a gente estava comentando que a gente tinha muita vontade de começar a fazer uma comunidade para mulheres, mas que fosse mais focado na experiência. Não só aquela coisa que vamos se juntar todo mundo, aquele momento de networking. A gente queria experiências. Aquele networking que todo mundo conhece, que eu tava tive troca uma de pessoa que eu cartões. entrevistei, que a gente conversou sobre isso. Que o que a gente tava falando, assim, muitas vezes a gente vai em eventos de networking, e aí tu chega lá e tu não sai com nada dali. Então, a sensação que tu tem é aquela que tu perdeu um tempo ali. Perfeito. Que hoje em dia o tempo é o que a gente tem de Valioso. mais valioso, né? Então, às vezes tu vai e pensa, nossa, eu perdi meu tempo, deixei de estar com meu filho, deixei de estar com meu marido, deixei de estar trabalhando nas minhas coisas para poder estar aqui. Então, inclusive, assim, ela traz dessa pessoa que eu entrevistei uma proposta diferente de networking para fazer as pessoas de verdade se conectarem. Perfeito. Existe no teu projeto algo assim, de conexão real, um diferencial? Totalmente. A gente até sentou, decidimos, foi em um mês que a gente criou a comunidade, o primeiro evento. Eu sou perfil muito executora, então eu gosto de vamos testar, validar e vamos melhorando no meio do caminho. E o último evento, só para tu ter ideia, a gente fez uma experiência cegas. Então a gente convidou um chefe de cozinha que é do Grupo Press, que tem o Press Café, esqueci os outros nomes, mas é um grupo. Ele foi lá, a gente vendou todas as mulheres, fez uma degustação de um menu de 3 tempos. Elas não sabiam qual que era o menu. Provaram, e qual que foi a ideia daquilo ali? A gente falar sobre marketing sensorial. Então, qual que é o impacto, por exemplo, do cheiro para ativar uma memória nossa, do paladar. Então, a gente fez uma situação diferente ali, tinha que ver, era muito legal perceber como uma pessoa estava se conectando com a outra vendada. Sim. Então, a mulher do lado começou, nossa, tá sentindo que gosto, não sei o quê. Então, a gente sempre buscou experiências mais assim. Então, essa foi um exemplo, a gente sempre focou muito também, fazemos muitas dinâmicas de conexões entre as mulheres, então muito mais voltado para esse lado. E é porque eu, pelo menos, não tenho mais paciência de ir para eventos que tu só senta ali e ouve uma palestra. Isso. Eu quero sentir uma experiência, viver algo novo, se conectar de uma forma diferente com as mulheres ou com empreendedores no geral. Sim. Então, esse sempre foi meu objetivo, trazer experiências. E essas mulheres que, no caso, que participam desse evento, elas já são empreendedoras, mas não são mulheres que ainda desejam empreender, elas já são empreendedoras. Eu tenho a MQC, que é esse das mulheres, que ele majoritariamente começou só para empreendedoras, mas acabou pegando um público também de mulheres que queriam empreender ou que eram autônomas. No TBA Clube, daí sim a gente tem um projeto que daí é com homens também, que é geral,
E aí, assim, mais focado em empresários mesmo, e um pouco mais para essa área mais corporativa mesmo. Entendi. Tá, e me diz uma coisa assim, nessa questão mais voltada para as mulheres, que é o nosso foco aqui, né, Duda? Tu percebe que daí desses eventos que tu fez, essas mulheres, o que que tu acredita que tenha realmente agregado na vida dessas mulheres? Tu tem algum feedback nesse sentido? Como que é isso, assim, do teu retorno sobre o teu projeto? Perfeito. Eu lembro de uma situação, agora tu me comentando isso, me veio em mente, que a gente fez a palestra e aí era sobre marketing também. E a gente falou, quem é que... Pra desbloquear elas, né? Vamos fazer um vídeo aí, postem no story de vocês, um vídeo falando sobre o negócio de vocês. Que às vezes muitas têm aquela coisa de não consigo postar, tenho medo, fico vergonha, fica Sim, eu acho que procrastinando. isso pega muita gente, assim. E aí uma falou, aí era o Rafa, que ele é um coach, falou assim, gente, quem aqui não tá se sentindo travada? Aí uma levantou a mão. A gente chamou ela lá pra frente, fez ela gravar, entregou o vídeo editado pra ela, ela postou. Eu tenho até o feedback dela, assim, ela levantou depois e falou assim, gente, pra mim destravou total, era uma coisa que eu não conseguia. E depois ela ficou com a gente, né, um bom tempo, sempre indo nos eventos. Então, a gente sempre pegava situações E ali ela no conseguiu dar momento. continuidade nisso Conseguiu dar depois. continuidade. Uma coisa que ela não conseguia gravar vídeos. Então, a gente sempre pegava... Tinha todo o planejamento, mas sempre que alguém... A gente criava um ambiente tão apoiador ali das mulheres, onde elas se sentiam realmente bem para compartilhar os seus desafios. Compartilhavam os seus desafios e a gente ajudava elas na hora a desbloquearem alguma coisa, a darem andamento em algum projeto, ou conectava uma mulher que estava precisando, às vezes, de uma mentora com outra. Então, a gente sempre criou esse ambiente bem vivo. Então, não só aquela coisa milimetricamente planejada, Sim. mas compreendendo a situação do momento e conectando uma mulher com a outra. Ou desbloqueando ali na frente mesmo. Eu acho que para a questão relacionada às mulheres, como as mulheres têm essa questão da conexão mesmo, que é uma coisa muito forte, eu acho que tu facilitar esse espaço, facilitar a conexão delas é o essencial, porque senão realmente a gente acaba que não tem frutos, né? Sim. Então as mulheres... E o que que é a principal coisa que tu vê que elas têm de retorno no caso de participarem? Porque existem muitas comunidades, existem muitos grupos, existem muitas propostas para as mulheres, então, interagirem e se apoiarem, enfim, e estarem nessa conexão, né? O que que tu acha que é o diferencial de uma mulher que participa desse tipo de coisa, não necessariamente do teu, mas que participa e que, no caso, o que que muda da mulher que caminha sozinha, vamos dizer assim, que empreende sozinha ou que, enfim, não tem esse tipo de interação? Tem dois aspectos, né? Claro, a questão de tu estar no ambiente vai te impulsionar, aquela coisa de tu é a média das 5 pessoas que tu mais convive, aquela coisa um pouco mais comportamental, que sim impacta bastante, mas para mim, trazendo até o meu relato pessoal, a parte do network fez total diferença. Estar em ambientes, me colocar em ambientes com pessoas que pudessem me abrir portas. Hoje, acho que a maioria das coisas que eu consegui conquistar foram graças a estar nesses ambientes e me conectar com as pessoas. Então, já tive um podcast, foi graças a uma parceria que eu fiz com uma pessoa. Hoje, o nosso sócio, da TBA, Ecossistema, foi graças a ter criado um ambiente, ele foi participar. Então, tudo que eu consegui hoje conquistar, claro, tem a parte do trabalho duro e tudo mais, mas foi muito por abrir portas através de conexões. Então, agora, recentemente, fui num evento de inteligência artificial lá em Floripa. E aí eu entrei numa roda, a gente começou a conversar, quando veio a gente estava numa mansão em Floripa, com uma galera de peso do digital que, tipo, se eu não tivesse me colocado numa situação de estar em um evento com pessoas assim, conversado com as pessoas, me conectado, eu provavelmente não estaria tendo aquela possibilidade de estar naquele ambiente, ouvindo as coisas que eu estava escutando e abrindo a minha mente para muitas coisas. Então, eu diria que estar em ambientes assim é literalmente abrir a tua mente e se conectar com pessoas que às vezes podem abrir portas que tu nem imagina. Então, hoje, para mim, eu deduzo que boa parte das minhas conquistas é graças a isso. Sim. Mas tu acha que tem alguma coisa que trava as mulheres a participarem mais, assim? Tu acredita que tem alguma coisa que falta daqui a pouco elas saberem como funciona? O que que tu acha que pode travar algumas mulheres de acessarem esse tipo de coisa? Porque eu vejo assim também que, claro, essa questão do empreendedorismo feminino é uma coisa que tem muito...
tá se falando, tá muito em voga agora, a gente se fala muito sobre isso, enfim, porque a mulher também agora tá desbravando mais essa área né, do empreendedorismo. Eu digo agora nos últimos anos, né? É uma construção, enfim. Mas parece que alguma coisa ainda trava muitas delas. E eu não sei se tu atribui isso a algum fator em comum que tu veja, não. Essa mulher aqui disse que não tinha vindo antes por causa disso, e essa aqui também disse a mesma coisa. Alguma coisa assim que tu veja que tem em comum entre elas, as pessoas que não procuram isso. Eu vou te dizer que é muito comum irem em ambientes que são só para mulheres. Mas eu vejo que a gente ainda não tá em peso em ambientes que são mistos e um pouco mais empresariais. Então, muitas mulheres estão indo em grupos, comunidades, que é aquela coisa só de mulheres, se abraçar, uhul. Eu acho que elas se sentem um pouco mais confortáveis de ir para um pouco mais para esse lado. Agora eu vejo que ainda falta muito a presença de mulheres em ambientes que são ainda majoritariamente masculinos. E talvez seja um pouco do medo de não agradar, de não ser o suficiente, um pouco do posicionamento mesmo. Claro que são hipóteses, cada uma pode ter uma questão diferente, Sim. Mas eu vejo que a mulher ela ainda tem esse quê de... Talvez alguma coisa assim relacionada à autoestima, à segurança, no caso, de participar. Que nem a gente falou no início, existe muito isso do eu preciso me vestir melhor, eu preciso falar ainda melhor do que um homem, eu preciso me comportar de uma forma 2 vezes melhor do que o homem para me provar. E aí talvez isso também já impacte bastante talvez não vou ir porque eu vou ficar com vergonha, vou ficar sozinha no local, só vou se minha amiga for, ou se meu marido for junto. E acho que isso impacta por medo, né, de insegurança mesmo. E na tua empresa de marketing e na aceleradora, enfim, vocês têm assim essa questão de contratar também mulheres, enfim, de incentivar mulheres dentro da empresa? Eu acredito que como tu é uma das sócias, eu acredito que tenha, né? Mas eu não sei se vocês conseguem identificar o diferencial do trabalho da mulher também, enfim, como que funciona essa questão do incentivo, no caso, né? Sim. Hoje a gente tem algumas mulheres dentro da empresa. Acho que tá até bem equilibrado, já foram outras vezes só homens, assim, dentro da empresa. Mas eu vejo que a mulher, ela tem um quê bem mais organizado. Hoje, todas as mulheres dentro da empresa são bem mais organizadas do que os homens que estão dentro da nossa empresa. São mais criativas, mas um criativo um pouco com uma percepção mais estética para as coisas. E eu vejo que a mulher, ela tem isso. Ela é um pouco mais organizada e compreende melhor, tem uma leitura melhor do ambiente relacionado aos homens. E sempre estamos com vagas abertas dentro da TVA para mulheres talentosas. Sim, eu acho muito importante isso, assim, a gente falar sobre empresas que incentivam isso mesmo, né? Mas eu acho legal até isso, que a gente tem talentos diferentes dos homens, habilidades que são mais predominantes, assim como os homens têm diferentes das nossas. Somos diferentes, sim. E é legal perceber isso, porque às vezes a gente entra no meio corporativo e acha que a gente precisa lidar com as situações muito de forma masculina, e eu preciso virar um homem para conseguir ser muito masculino, mas na verdade a intuição feminina, a forma de se organizar, a criatividade da mulher, ela tem um que é único, e a gente tem que levar isso pro nosso trabalho também, que vai se tornar um diferencial no dia a dia. E tu sentiu ao longo dessa tua trajetória que tu contou para nós, tu começou muito cedo, enfim, empreendeu cedo, tu sentiu que as coisas talvez tenham sido um pouco mais difíceis para ti por ser mulher, ou nunca sentiu isso, assim? Tu nunca te apegou nisso? Nunca me apeguei, mas eu sei que às vezes as pessoas, em algumas situações, devem olhar para mim e achar que, sei lá, ela... Por exemplo, agora eu tô muito com o meu marido. Então, eu vejo muitas vezes outras pessoas falando de outros casais que são casados, outros casais que são sócios, é tipo, não, ela é esposa do cara. E não que construiu tudo junto, né? Sim. Eu tenho noção dessas situações, mas não me afeta muito. Mas eu sei que afeta algumas mulheres, sim. Mas pra mim não me afeta muito. Eu acho que eu nem penso muito sobre isso, mas sei que existe, né? Aquela percepção que as pessoas têm. Tudo, a gente chegou então aqui num momento que é um quadro que a gente tem aqui no podcast, que é o quadro Voz em Imagens. Onde eu te pedi para trazer, né, algumas imagens do teu trabalho, de momentos importantes, enfim, que tu considera relevante compartilhar aqui com a gente. Aí essa imagem, no caso, eu acredito que seja dessa experiência cegas que tu comentou, né? Sim.
E ali dá pra ver que as mulheres estão vendadas mesmo. Aham. Foi muito engraçado, gente. Muito Foi muito engraçado. legal, assim, e realmente funcionou pra conexão entre elas, Foi muito sim. interessante. E eu participei também pra sentir como é que era a experiência. E é muito interessante que uma provava o bolo e falava assim: Nossa, eu tô sentindo o gosto do bolo da minha avó. Aqui era um bolo Sim. nada a ver com o que ela tá sentindo, mas só pelo Acho que a algum pessoa acaba sabor. relaxando ali naquele momento e acaba Exatamente. também. Foi muito legal. Inclusive, quem tiver a oportunidade, participe algum dia de uma experiência cegas. Sim. Seguir em frente, cada dia importa. Esse também é da Experiência Cegas? Também é da É só experiência mulheres, cegas. aham. Aham. A gente fez, colocou Ali o duas chefe, mesas. sim. Aí depois ele explicou cada prato que elas comeram. E ele fez o menu pensando em ingredientes da nossa infância. Uhum. Então ele pegou uma sopa de capelete, só que ele fez mais refinada, né? O negócio. Sim, no caso, isso são coisas que não são óbvias Ingredientes. para quem olha de fora um evento feminino, no caso, né? Foge do óbvio, né, Duda? Sim, foi bem legal. Foi uma forma de falar de. Esse é teu marido. Esse meu marido, foi um dos eventos que a gente Clube de fez. Negócios do Empreendedor é do acelerador que Da tu falou? Da aceleradora, aceleradora? exato, do ecossistema da TBA. Esse foi um dos eventos que a gente fez. Experiência Cegas de novo. Uhum. Esse é hoje o nosso escritório, a gente com alguns clientes ali. Sim, Aquele lado do canto é o nosso sócio, o Maicon. sim. Esse é o escritório de vocês que vocês atuam no marketing. Isso, Sim. exatamente. Essa é a aceleradora. Inclusive, né, a gente fechou agora uma sociedade recentemente, em dezembro, com o Maicon. E pensa assim, nossa, vai fechar um casal com mais uma pessoa, vai dar tudo errado, mas tá dando super certo. E fechou, assim. Se Sim, conectou muito, cada um agrega muito no trabalho do outro, faz muito sim. sentido. E teve algum momento, assim, especial dentro desses eventos, assim, que tu fez e também no teu trabalho, alguma coisa assim, que contou, como que marcou muito, assim, pra ti? Ah, isso aqui foi um momento decisivo, isso aqui foi um momento que virou uma chave na minha cabeça, isso aqui foi desses... Pode ir passando pra nós, Rafa. Esse é nosso podcast. Aham. Ah, que vocês tinham lá. Esse foi o primeiro escritório. Ah, sim. Primeiro Dos escritório. eventos. Esse foi quando o Nicolas me pediu em casamento. Eu Aham. te mandei as fotos todas Sim. misturadas. Ah, assim, dos eventos que mais me marcou, acho que foi o primeiro. O primeiro me marcou de uma forma, porque era uma. Porque era o primeiro. Foi assim, era Aham. um desejo, um sonho, e a gente tornou aquilo realidade. E eu percebi ali que era algo que eu queria realmente seguir, sabe? Que como. Não sei se tu já fez um evento. Não, nunca Esse fiz foi um o primeiro. evento. Aham. Foi assim no salão de festas do prédio, a gente juntou Sim. várias mulheres, mas a sensação de fazer um evento pra quem gosta, né? No final, tu sente é muito diferente. É como se fosse tua adrenalina lá pra cima no dia do evento e no pós Acredito que seja a sensação de realizar um sonho, de né? Se tu realizar. realmente tem Exatamente. propósito, enfim, e sonha com aquilo, deve ser essa sensação, Foi assim, muito de... bom, muito bom. Ali eu percebi que eu queria muito começar a iniciar nesse mundo de eventos e dali foram vários depois de lá. Isso Isso foi lá quando no na V4. V4, muito tempo atrás. Então, a gente está chegando ao encerramento do nosso programa. Eu, eu quero te pedir daí para que, olhando para essa câmera aqui, tu deixe uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo e que são, inclusive, jovens como tu era naquele momento, ou não, mas que desejam é, empreender sozinhas ou com sociedade, enfim, mas que têm medo de fazer isso. Olhando para essa câmera aqui, por favor. Eu diria que coloque um objetivo muito claro de onde tu quer chegar e persista nisso. Vão surgir vários obstáculos no teu caminho, mas esses obstáculos vão te fazer crescer, se desenvolver. E eu diria que a coisa primordial que tu precisa desenvolver para conseguir ter sucesso na tua carreira, no teu trabalho, é o autodesenvolvimento. Eu brinco muito nas minhas redes sociais que não existe CNPJ forte com CPF fraco. E isso leva muito para os negócios. Não tem como tu se tornar uma baita empreendedora ou ter sucesso na tua carreira se tu não se desenvolver primeiro a parte de inteligência emocional, as tuas habilidades interpessoais tuas. Isso vai impactar muito no teu trabalho, no teu dia a dia. E para que tu enfrente também as dificuldades que vão surgir, os desafios que vão surgir,
foque em se desenvolver, em desenvolver as suas habilidades emocionais, que isso vai impactar muito aonde você quer chegar, e não desista no meio do caminho. Duda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Eu acredito que sempre que que eu recebo aqui uma convidada e que fala sobre essa história pessoal, ela pode inspirar, sim, outras mulheres a fazerem o mesmo, né? E às vezes o que a mulher pensa que é um obstáculo, como por exemplo ser muito jovem, como tu começou muito jovem com 16 anos, isso seria o suficiente para parar ela, quando na verdade tu vem aqui e prova que não é. Então, eu acredito que a gente sempre cumpre aqui com o objetivo que é esse, assim, levar essa inspiração. Obrigada mesmo, tá, Duda? Eu que agradeço e parabéns por esse projeto de dar voz para as mulheres. Eu acredito muito nisso. Agradeço por ter me convidado. Obrigada. E para você que acompanhou esse episódio aqui até o final, já aproveita, se você gostou, deixa o teu like aqui, comenta e participa, porque a tua participação é muito importante para que eu possa dar seguimento nesse projeto cheio de propósito. O A Voz Delas podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, nos nossos canais do YouTube e Spotify. Então já te inscreve lá, acompanha os próximos episódios e também segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que vem por aí. Deixa eu te contar uma coisa importante. O A Voz Delas podcast é apenas o começo de um movimento feminino muito maior. Em breve eu vou estar anunciando aqui um novo projeto, criando espaço para que mulheres possam se conectar com outras mulheres de uma forma única, compartilhando experiências e fortalecendo as suas trajetórias. Porque aqui a voz é de todas elas. E eu gosto de terminar sempre lembrando que quando uma mulher escuta a própria voz, ela muda a própria história e inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Muito obrigada e até a próxima.